Oremos. Em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fiel e bondoso Deus e glorioso Pai. Mais uma vez, ó Deus, te agradecemos pela essa oportunidade que o Senhor nos concede. Essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, para sermos alimentados com a Tua palavra. Palavra essa que nos vivifica, nos fortalece e que nos dá, Senhor, a certeza da Tua santa e maravilhosa promessa. Pai amado e Pai santo, eu clamo a Ti, ó Deus, que Tu possas ouvir todos os cantos que vão ser entoados aqui neste ofício divino. Tudo aquilo que estamos oferecendo a Ti, ó Pai, como oferta viva, Pai amado e Pai santo, nos dá, Senhor, uma íntima ligação com o Teu ministério de apostolado. Fazei, ó Pai, com que tudo que possamos proferir, tudo que possamos falar, seja tudo aquilo que o Senhor depositou no coração do Teu servo, o nosso apóstolo maior. Pai amado e Pai santo, eu louvo a Ti, ó Deus, e Te dou graças em nome daquele que é desde o princípio, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, hoje nós nos encontramos aqui na casa do amado Deus para celebrar o terceiro advento, nesse ofício divino de palavra, na qual iremos nos debruçar sobre um texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, que está contido no capítulo 3 e no versículo 30, que nos diz o seguinte: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém. Amados, hoje temos uma palavra que é servida e é trazida para cada um de nós, e ela é usada como uma ferramenta para que possamos ser transformados e lapidados pelos ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Mas, lendo esse texto, contido no versículo 30, proferido sem trazermos o conhecimento de quem foi que proferiu essas palavras, não vamos ter a consciência e a plena convicção daquilo que a mensagem quer trazer para cada um de nós. Então, se faz necessário que eu possa adentrar um pouco aqui, trazendo para o conhecimento de vocês a respeito de quem proferiu essa palavra. Essa palavra foi proferida pelo um homem conhecido como João Batista. E João Batista, se faz necessário que eu possa dizer e falar a respeito de quem foi ele. João Batista foi um homem que já foi designado
desde o seu nascimento, com uma missão de demonstrar a toda a população, a toda a sociedade, a todo o povo, quem era Jesus Cristo, a pessoa de Cristo, do nosso Salvador. E lá no capítulo 1 de João, inicia-se dizendo que no princípio era o Verbo, e ele faz essa menção se referindo a Cristo. Lá no versículo 6, o evangelista João, o apóstolo João, ele faz uma referência dizendo: e houve um homem enviado por Deus. E esse homem que foi enviado por Deus, ele não era a luz, mas veio para testificar a respeito da luz. Essa era a missão de João Batista, o profeta. Testificar a respeito da luz, que era Cristo. Posteriormente, a gente vê lá no versículo 19, que João, ele tem uma plena consciência de quem ele era. Ele tem uma plena consciência de quem ele era. Porque João, depois que ele começou a pregar e a batizar com água, e a sua forma de agir e de falar das coisas de Deus era com grande autoridade, com grande autonomia. E essa autonomia fez com que a sua fama fosse conhecida por muitos e muitas pessoas, fazendo com que as pessoas viessem até João. Por quê? Porque existia uma profecia que aguardava o Messias. E muitas daquelas pessoas que se apresentaram perante João acreditavam que João era o Messias. E João é indagado, é questionado e perguntado: você é o Messias? E ele responde: eu não sou o Messias. Eu não sou o Messias. Entretanto, entre vós há um homem que eu batizo através só com a água, mas entre vocês há um homem que ele não irá só batizar com água, mas também com o Espírito Santo. Nitidamente a gente percebe que João tinha uma plena consciência da sua missão e da sua até onde ele poderia ir, porque ele tinha um conhecimento pleno de que ele não era o Cristo. Por quê? Porque as pessoas ansiavam pelo Cristo. Existiu um silêncio chamado silêncio de Deus entre o último profeta Malaquias do Antigo Testamento e João o Batista. E esse silêncio de Deus, ele decorreu, teve um lapso temporal de 400 anos. E quando João começou a proferir e a falar com ousadia sobre as coisas de Deus, as pessoas entenderam e compreenderam que João era o Messias. O que é interessante em tudo isso é que agora a gente vai adentrar e se debruça sobre a palavra na qual está sendo servida para nós hoje. Pois essa palavra que está sendo proferida, que foi relatada e trazida por João, está dentro de um contexto onde, após Cristo se apresentar para João, João o batizou e ele agora começou iniciou a sua missão, a missão que foi incumbida e dada por Deus ao seu Filho Jesus. E ele agora começou a agir, começou a trabalhar, a cuidar, a zelar, a proteger o seu povo. E essa proteção, esse agir, esse cuidado que ele tinha com o seu povo, fez com que muitos e muitas pessoas viessem à presença de Cristo, com o intuito de conhecer e de ser alcançado pelas misericórdias e os prodígios de Cristo, de Deus através de Cristo. O que traz agora é justamente o que acontece conosco.
é que quando João está em um local, os seus discípulos, as pessoas que viviam com João o Batista, se apresentam perante ele e indagam a ele, questionam a ele, perguntando a ele agora: olha, estamos sabendo que aquele homem ao qual o Senhor nos apresentou, que andou contigo e que o Senhor batizou, ele agora está andando por aí batizando com água. E o que é interessante é que agora muitos estão seguindo ele. E isso significava que a tua popularidade ela está reduzindo, está caindo, está diminuindo. Entretanto, a popularidade dele está crescendo. E isso não é justo, porque tu és primeiro. Tu iniciaste esse trabalho, então se faz necessário que ele não possa ocupar esse espaço que é teu. Entretanto, João vem e dá a resposta da qual a gente serve da palavra hoje. Ele diz que tem o conhecimento pleno. E ele diz que ele se alegra, a alma dele se alegra por naquele momento ter ouvido a voz de Cristo, a voz do seu Senhor. Ele replica e ele direciona dizendo que a alegria que ele possui, que ele tem, é de que mesmo ele sendo primeiro, tendo vindo primeiro, mas ele diz, mas o Senhor Jesus, ele é primeiro do que eu. E se faz necessário que verdadeiramente ele possa crescer e eu diminuir, porque eu vim para ser o precursor do Salvador das nossas vidas. Eu vim para preparar o caminho, para que ele agora possa andar por esse caminho. Eu vim preparar as pessoas, as almas, para que agora, quando esse trabalho se iniciou, ele agora possa dar continuidade. E ele possa agora ter a plena, ele possa se apoderar do seu senhorio e da sua majestade. Queridos, o que é interessante em tudo isso, sabe o que é? É que a gente temos uma concepção equivocada. Porque o pensamento humano, quando a gente direciona e diz, se faz necessário que ele cresça e eu possa diminuir, o pensamento humano, ele sempre é tendencioso em relação ao pensamento do verdadeiro cristão. Por quê? Porque o pensamento humano, a tendência dele, quando a gente fala e é direcionado a um atleta ou um profissional liberal, o atleta ele vai sempre almejar ser melhor do que o seu adversário. Um profissional liberal, um engenheiro, um advogado, ele vai sempre primar para que ele possa adquirir mais conhecimento, para que ele possa se sobrepor sobre o seu oponente, sobre o seu concorrente. Então, tudo isso faz com que ele possa adquirir conhecimento, não para se colocar como um humilde, mas sim se colocar sempre acima do seu opositor. Entretanto, o pensamento cristão, do verdadeiro cristão, é um pensamento de se, cada vez que adquirir conhecimento, ele sirva como uma forma de se aperfeiçoar, ser moldado pelo amor de Deus, através de seu Filho Jesus Cristo. Ser moldado por Ele, crescer com Cristo, significa reconhecer o senhorio de Cristo, reconhecer a sua majestade, reconhecer que tudo daquilo que a gente possui e que a gente se torna, não é através dos nossos méritos, mas é através do agir de Deus nas nossas vidas. É fazer com que possamos reconhecer e sermos transformados por Cristo através
do seu amor para com cada um de nós. E o diminuir não significa se tornar inferior, não significa sermos menosprezados ou até mesmo ridicularizados, mas significa em dar lugar para que tudo aquilo, todas aquelas lacunas, todos aqueles espaços existentes nas nossas vidas, elas possam ser ocupadas pela presença de Cristo em nós. Verdadeiramente, esse é a verdadeira essência da palavra de hoje, esse é a verdadeira crescimento do verdadeiro cristão novo apostólico. É sermos essa ferramenta aonde quer que possamos ir, as pessoas elas possam enxergar a pessoa de Cristo nas nossas vidas. Isso não é diminuir, ser reduzido, mas verdadeiramente isso é alcançarmos um crescimento. Eu sempre, quando a gente fala muitas vezes em diminuir, em se reduzir, em sermos inferiores, a gente sempre temos um entendimento e uma compreensão de que todos esses posicionamentos na qual possamos fazer e ter vai causar um distanciamento das pessoas. Entretanto, amados, as pessoas elas percebem através de nós, e as nossas atitudes elas refletem o amor de Cristo em nós. As pessoas que estão ao nosso derredor e ao nosso redor, elas conseguem compreender e ver através das nossas ações, isso seja perante a sociedade, no nosso trabalho ou até mesmo no nosso lar. Em todos esses ambientes, eles refletem as nossas atitudes, as nossas ações refletem a pessoa de Cristo em nós. O apóstolo Paulo, ele traz uma mensagem muito verdadeira, muito direcionada a toda a nossa existência. Lá em Gálatas, capítulo 2 e versículo 20, o apóstolo Paulo, ele faz um direcionamento, um relato dele, da pessoa dele. E ele diz assim, lá no versículo 20: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, que o amado Deus ele possa lapidar nossas vidas, que possamos se deixar ser lapidados por esse amor que o amado Deus tem por nós, que as nossas vidas possam ser usadas como uma ferramenta para transformar a vida de todos aqueles que estão às nossas voltas, pois é através dos nossos exemplos, dos exemplos das nossas vidas, é que podemos transformar a vida daquelas pessoas que necessitam conhecer Cristo. Verdadeiramente, eu só tenho que agradecer ao amado Deus pelas transformações das quais Ele reservou para a minha vida e para a vida dos meus. Mas eu tenho uma certeza plena, que verdadeiramente Ele tem alcançado a vida de cada um dos nossos irmãos em Cristo. Seja da forma mais singela ou de uma forma mais não de forma, como é que eu posso dizer a palavra correta, de forma latente, mas ele tem sido o baluarte da minha vida,
E eu desejo também que ele seja o baluarte da vida de cada um de vocês. Que o amado Deus nos abençoe. Amém. Amém. Queridos, também me acompanha aqui o evangelista Rosângela. E eu também desejo que ele também possa se fazer presente aqui no altar da graça. E que o amado Deus, através do seu Santo Espírito, possa fazer uso da sua vida. Querido. Amados, é com grande alegria que podemos mais uma vez nos encontrarmos na casa do Senhor. E de sabermos que Ele nos dá mais uma oportunidade de renovação. É o título da mensagem de hoje: Renovados em Cristo. Nesse terceiro advento, nós já temos sido alimentados pela palavra. E agora, usamos mais uma vez esse alimento para permitir que sejamos transformados, que sejamos mudados. Segundo a renovação que Cristo nos dá através da palavra, que recebemos pelo Espírito Santo também. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. E que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E nós podemos desfrutar desta nova aliança com Cristo. E de podermos ter a certeza que somos aceitos por Ele. E que Ele nos comprou por preço de sangue. E nos ensinou um novo caminho. Através do amor, através da justiça. E por causa deles temos paz com Deus. São coisas que nós não conseguiríamos alcançar com nossos méritos, com nossos esforços. Mas é um presente da graça de Deus para cada um de nós. Então, aproveitemos este presente que o Senhor nos dá. E que possamos permitir que Cristo cresça em nós, enquanto nós diminuímos. Esse é o propósito. O nosso amado pastor William, ele trouxe para nós a mensagem de introdução. Que João, o Batista, ele não se importou quando Cristo teve mais fama do que ele. Mas ele teve uma certeza em seu coração. Eu fui chamado a voz que clama no deserto, aquele que endireitava e que preparava o caminho para o Senhor. Então ele teve uma certeza: minha missão está cumprida e com êxito. E agora podemos pensar, temos que nos espelhar também em João Batista. Porque também temos uma missão. Se somos a nova criatura em Cristo e a noiva de Cristo, a nossa missão é representar e também anunciar Cristo nessa terra. De falar para todo mundo o quanto Ele é bom. De falar para todo mundo que a salvação está nele e não em outro. Esse é o nosso convite. Para que possamos agir de acordo com todo o ensinamento que temos de Cristo e que podemos aprender em cada serviço divino, em cada vez que nos colocamos diante do altar. Em Colossenses 3 diz: porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos,
E vos vestistes do novo, que se renova de dia em dia, segundo a imagem daquele que o criou. Então, que nós possamos refletir sobre isso e desejar que cada dia sejamos renovados segundo a palavra, segundo a imagem de Cristo, segundo os feitos de Cristo. Para que a natureza de Cristo, para que a divindade de Cristo possa refletir em nós. E que o seu evangelho, que os seus ensinamentos, eles possam nos acompanhar no nosso dia a dia e influenciar nossas palavras, as nossas ações, o nosso trato com o próximo. Porque só podemos testemunhar de Cristo quando também podemos ser uma bênção na vida daqueles que nos rodeiam. Então, testemunhamos que Cristo habita em nós. Jesus Cristo, diante de Deus, ele olhou para Deus. E dele está escrito: aquele que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando uma forma de servo e sendo fiel a Deus até a sua morte e morte de cruz. Então ele nos dá o exemplo para que possamos seguir as suas pisadas. Assim, olhando para o alto, Deus, olhando para o alto, Cristo, olhando para o Espírito Santo e olhando para o nosso irmão, não assim, por baixo, mas olhando para ele também por cima. Cada qual considere os outros superiores a si mesmo, tomando o exemplo de Cristo. Então, que nós possamos olhar para o nosso próximo com amor, tratá-los com amor, tratá-los com respeito. Isso não nos diminui, isso não nos menospreza, mas isso só nos faz crescer. Isso só nos faz ficar cada vez mais fortes. Quando Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus e foi fiel a Deus até a sua morte, morte de cruz, também depois está escrito: o qual Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem joelhos nos céus, na terra e embaixo da terra. Então Cristo nos mostra que isso não foi algo que o diminuiu, mas foi algo que fez a vontade de Deus se desenvolver e ser conhecida para todos. Não olhemos para os outros com altivez, mas olhemos para os outros com toda a humildade. Até porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Então, com toda a humildade, possamos desenvolver a natureza de Cristo em nós. Até aqui, amados. Amém. Amém. Amados, tivemos essa oportunidade de ouvir o nosso amado evangelista, e para que possamos concluir e findar esse ofício divino de palavra, agora se faz necessário que possamos nos debruçar sobre tudo aquilo que foi trazido para nós hoje, que possamos trazer como exemplo a vida de cada um daqueles homens e mulheres que tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo. E esse conhecimento com Cristo transformou as suas vidas. E quando a gente olha e observa esse texto, a gente vê um texto onde a humildade está de forma explícita no relato. Entretanto, se faz necessário a gente observar que vários homens e mulheres também demonstraram essa humildade. Se a gente for ver a mulher cananeia, que se colocou e falou para Cristo. Quando ela solicita, ela pede o pão, ele diz: eu não vou tirar o pão da boquinha dos meus filhos para dar aos cachorrinhos. Ela disse: mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Essa palavra, ela foi proferida e demonstra uma grande humildade. Ela relata dizendo que não queria que ele tirasse o pão da boca dos seus filhos, mas ia se satisfazer com as migalhas que o Senhor Jesus Cristo pudesse dar a ela. E com isso Cristo se alegrou com o tamanho da humildade que ela teve. Mas eu gostaria de citar, para que a gente pudesse findar, uma das maiores provas de humildade relatada dentro do Evangelho. Foi praticada por Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo, sendo mestre e Senhor de cada um de nós, ele reúne seus discípulos
e ele pratica um ato esse que era praticado pelos escravos, pelos servos, de se prostrar e lavar os pés de cada um deles. E quando ele toma esse ato e toma essa atitude, muitos daqueles não queriam. O Pedro em si já se prontificou e já externou dizendo que não iria deixar, porque ele achava isso um absurdo. Ele, como servo, como discípulo do mestre, o mestre lavar os seus pés. E ele disse: mas eu faço esse ato, que é para vocês terem a plena convicção de que eu, sendo mestre de vocês, sendo senhor de vocês, tenho a humildade de me prostrar e fazer esse ato. E que vocês, através desse ato, desse exemplo dado pelo mestre, vocês também possam fazer isso com os seus irmãos. Então, o Senhor Jesus Cristo, como precursor, ele vai lá e ele não só pede, mas ele também é o exemplo. E que possamos verdadeiramente também termos Cristo como esse exemplo. E também desejarmos sermos humildes, nos prostrar diante da vontade de Deus em nossas vidas. Amados, eu agora convido cada um de vocês para que possamos nos colocar de pé e que possamos orar a oração que o Pai nos ensinou. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos agradecer. Fiel e bondoso Deus e glorioso Pai, a Ti, Senhor, sou grato por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por agir em nossas vidas. Obrigado por nos amar de forma incondicional. Mesmo diante das nossas limitações, das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos tropeços, Pai, mas temos verdadeiramente sentido, Senhor, o teu amor por cada um de nós. Preenche-nos, Senhor, os vazios, as lacunas existentes nas nossas vidas. Preenche com o teu amor. Fazer com que o teu Santo Espírito possa sempre nos dar o direcionamento, mostrar o caminho que devemos seguir para que possamos verdadeiramente alcançarmos o teu coração. Que possamos, ó Deus, através de todo o discernimento que o Senhor nos concede, possamos ter alicerçado nas nossas vidas o desejo de estarmos um dia, Senhor, diante da Tua face, de louvar o Teu nome, de engrandecer, Senhor, porque Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Glorificado és Tu, Senhor. Pai amado e Pai santo, eu louvo a Ti, Senhor, eu Te louvo e Te agradeço. Mas também eu vos peço, ó Pai, eu vos peço por todas aquelas pessoas que nesse momento, ó Pai, choram e estão com os corações entristecidos pelas perdas dos seus entes queridos. Também eu vos peço, ó Deus, por todos os nossos irmãos que nesse momento estão com projetos, sonhos, que estão dentro e alicerçados nos seus corações, que o Senhor possa realizar os desejos, Senhor, que habitam nos corações de cada um deles, de acordo com os teus desígnios, de acordo com a tua santa e maravilhosa vontade. Mas verdadeiramente, ó Pai, eu também vos peço que nada
do que a gente desejar, que servir, Pai, como uma ferramenta de distanciamento e de tropeço de Ti, que o Senhor possa realizar nas nossas vidas, mas que as nossas vidas, ela possa ser, Senhor, ser usada como um instrumento na vida de cada um daqueles que necessitam de Ti, para que eles possam Te conhecer da mesma forma que nós Te conhecemos, como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Pois tudo que eu Te peço, amado e bondoso Deus, é em nome daquele que é desde o princípio, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, e a proteção do Divino Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e por todo sempre. Amém.